Amém. Amém, irmãos. Aqui, se nós olharmos as epístolas, as cartas, se os irmãos fizerem um estudo, as cartas elas vão seguir uma certa forma. O início de uma carta sempre inicia com uma saudação, com, às vezes, trazendo algumas notícias. O meio dessas cartas, dessas epístolas, vão trazer ortodoxia, ou seja, às vezes um discipulado, talvez ratificando algum mandamento. E o final é uma prática. Nós podemos dizer, numa linguagem mais técnica, a metade de uma carta ela vem com ortodoxia. Agora o final de uma carta vem com ortopraxia, ou seja, agora é a prática do que você aprendeu, do que você ouviu, da ortodoxia, da teologia que foi tratada pelo autor. Agora ele quer fazer o quê? Que vocês, ou que nós, ou que os seus leitores pratiquem, coloquem em prática tudo aquilo que ele falou anteriormente. Normalmente as cartas seguem esse modelo. Saudação, ortodoxia e ortopraxia, ou seja, prática. Coloquem em prática o que vocês aprenderam. E nós vamos ver isso, e nós estamos vendo principalmente no capítulo 13, que agora é uma questão mais de prática, os deveres sociais, os deveres para com os líderes, para com o próximo. Ou seja, tudo aquilo que nós ouvimos anteriormente, nós precisamos colocar em prática. Porque é assim que nós devemos ser. Não adianta nós virmos aqui, irmãos, ouvir as palavras, as exposições bíblicas, se não colocarmos em prática. Serão meros conhecimentos. Serão meras palavras. Mas nós precisamos colocar em prática. Como é que anda a sua prática no que você tem ouvido aqui, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira? É preciso colocar em prática. É preciso viver o Evangelho. Não adianta você dizer, eu sou um reformado, mas a sua vida condiz como alguém que é reformado, ou seja, que vive a palavra de Deus? Ah, mas eu conheço 5 pontos do calvinismo. Tá, mas o que isso muda na sua vida? O que isso muda na sua vida com a sua mulher, com os seus filhos, na sociedade? Você é um bom cidadão? Você é um bom marido? Você é uma boa esposa? Porque se o que você tem aprendido não tem trazido isso, então isso não vale de nada, irmãos. Se tudo que nós temos aprendido aqui não tem tornado você uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho, um melhor cidadão, de nada está valendo. Talvez os seus estudos em casa esteja somente no estudo e a prática tem sido deixada de lado. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras, é preciso ter prática. Quer ser alguém relevante nessa sociedade? Pratique o Evangelho. Pratique as Escrituras. Billy Graham vai dizer que a nossa vida, nosso modo de viver é a Bíblia, que o mundo está lendo. A nossa vida é o sermão que o mundo está assistindo. Ou seja, nós falamos o Evangelho, mas nós também vivemos o Evangelho. Nós pregamos a palavra, mas nós vivemos a palavra. Não adianta nada, irmão, se nós fizermos teologia, conhecermos tudo sobre teologia, mas se a nossa vida não tem sido mudada para uma vida santificada, irmãos, não tem valido de nada. Paulo vai dizer que o conhecimento ele incha, ele infla. Nós precisamos viver o Evangelho. Então, o autor aqui vai nos exortar a viver, a ter uma prática de toda a teologia que ele apresentou, e foi uma teologia robusta, trazendo sempre a questão do Antigo Testamento em comparação com o Novo Testamento. Nós vemos isso desde os primeiros capítulos, ele fazendo as comparações. Agora é o momento de nós vivermos isso. Então, dando continuidade ao que já foi exposto, agora ele vai se direcionar a nossa vida para com os nossos líderes. Como é que nós temos tratado os nossos líderes? Como que nós temos vivido para com os nossos líderes, nosso interesse por eles, o nosso cuidado para com eles? O autor aos Hebreus vai nos ensinar como nós devemos nos conduzirmos com a questão dos nossos líderes, os nossos ensinamentos, ou ensinamento dos nossos líderes, dia após dia, semana após semana.
E no verso 8 ele vai trazer a questão do padrão em tudo, que é Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer que Jesus Cristo é ontem, hoje e será eternamente. Ele está querendo trazer um padrão. Tendo sempre como padrão Jesus Cristo. Percebe que sempre ele está colocando Jesus Cristo como alvo da nossa fé? Desde os primeiros capítulos, olha, Moisés foi assim, mas Cristo, é superior. Abraão foi desse jeito, ele agiu desse jeito, mas Cristo é superior. Cristo sempre é colocado como padrão na carta aos Hebreus. E vai ser colocado aqui como líder também. O padrão que nós devemos seguir. Em que nós devemos olhar nosso líder e Jesus Cristo. Será que os nossos líderes estão seguindo realmente a Jesus Cristo? Olhem para Jesus Cristo. Então é isso que nós vamos aprender essa noite. E assim nós vamos adentrar ao texto. Verso 7. E o título, para quem se interessar, eu coloquei: lembrai-vos dos vossos guias, ou líderes, ou mestres. Algumas traduções vão trazer essas variações de nomenclatura aí. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Na parte A desse verso aí, ele vem com um verbo. Perceba aí, lembrai-vos dos vossos guias. A palavra ou o verbo aí, lembrar, significa trazer a informação à memória, trazer a informação à mente novamente. É trazer à memória aquilo que se sabe da pessoa, que se conhece. O que o autor está querendo dizer? Olha, lembra dos líderes que pregaram o evangelho para vocês, que já não estão entre nós, porque ele vai falar que é para nós vermos a forma que eles viveram. Como que eles findaram a sua vida. A exortação do autor é: traga à memória tudo aquilo que vocês viveram com esses líderes. E aqui vai uma primeira exortação. Como é que tem sido a nossa conduta para com os nossos líderes? Porque para nós lembrarmos de alguma coisa, nós precisamos estarmos juntos. Nós precisamos caminhar juntos. Como é que eu vou aprender ou como é que eu vou lembrar de algo que sequer eu vi, sequer eu vivenciei? Como é que anda a sua vida para com os seus líderes? Será que você tem andado realmente com os seus líderes? E aplicando talvez para a sua vida familiar, como você tem sido como líder? Como marido? Como pai? O pai não é somente aquele que traz a ordem, que briga, não, é aquele que caminha junto, que ensina, porque ele vai falar aqui da pregação da palavra. É aquele que prega o evangelho. E o seu filho, quando ele crescer, o que ele vai trazer à memória? Meu pai pregou a palavra para mim. Meu pai viveu o evangelho. Eu preciso viver como ele, porque é isso que o autor dos Hebreus vai trazer. Como o seu filho vai lembrar de você? Como a sua esposa vai lembrar de você? Como os seus liderados vão lembrar de você? Talvez no seu trabalho, como líder. Como é que você vai ser lembrado? Alguém que não somente pregou, mas viveu a palavra? Então o autor aqui ele diz: olha, traz à memória aquilo que vocês viveram, aquilo que vocês aprenderam. E guias aí, ou líderes, no grego é regeomai, que significa influenciar de tal forma que sigam o procedimento recomendado. Ou seja, o autor aqui impele seus leitores a buscarem na memória os líderes que influenciaram suas vidas. Mas nós vamos ver que não é qualquer líder. E perceba que a palavra aqui é que influenciaram a forma que siga o procedimento recomendado. Talvez nós queremos tanto trazer, não, você tem que andar assim. A Bíblia diz para você fazer assim. Mas será que nós temos sido realmente influentes? E influência não é somente com palavras, irmãos. É com atitudes. É convivência do Evangelho. Há um dito que diz que palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. Ou seja, essas duas coisas têm que andarem juntas.
Para você influenciar alguém, você precisa pregar. E não somente pregar, mas viver aquilo que nós pregamos. Talvez a sua pregação tenha sido falha, porque você não tem vivido aquilo que você tem pregado. Ah, mas eu prego dia após dia, todos os dias. Mas aí a pessoa olha, mas ele prega, mas e a vida dele? Como é que está a conduta dele? E a pergunta que se faz é: que líderes ou que pessoas influenciam ou devem influenciar as nossas vidas? Será que alguém, um líder bem-sucedido é que te chama ou que te influencia? Que conquistou tudo que sonhava? Talvez são essas pessoas que influenciam a sua vida? Alguém famoso? E talvez o que tem influenciado as nossas vidas tem sido isso, os famosos coaches. Olha, faça esses 5 passos para você conseguir o que você deseja, ao sonho ser realizado. Talvez são esses que estejam influenciando as nossas vidas. E nós vamos ver que hoje o que mais se tem é influencers digital. Você abre lá o YouTube, um monte de influencers. Olha, faça assim, técnicas. São isso que estão influenciando as nossas vidas. Não estou dizendo se algo que é bom não deva ser imitado. Mas talvez isso tenha influenciado mais as nossas vidas do que aqueles líderes que pregam o Evangelho para nós. Do que aqueles que vivem o Evangelho. Talvez pregar e viver o Evangelho não traz tanto destaque. Não te traz sonhos realizados. Te traz sofrimento. Te traz perseguições. Porque os hebreus, o que estava acontecendo com os hebreus é que eles estavam seguindo outros mestres. Eles ouviram do Evangelho, eles estavam sendo conduzidos ao Evangelho, mas começaram outros líderes a influenciá-los. Não, mas não precisa ser bem assim não, o Evangelho. Se a gente colocar um pouquinho de coisa aqui, para dar uma incrementada no Evangelho, vai dar melhor. Olha, vamos colocar uma circuncisão aí. Talvez Deus vai aceitar melhor. Vamos fazer uns ritos aí. Vamos guardar o sábado também, para que Deus nos ouça, para que a sua salvação seja mais eficaz. Não vamos comer certo tipo de carne, porque a lei lá fala para não comer. E isso estava influenciando novamente os hebreus a voltar ao caminho do judaísmo. Ou seja, esses judaizantes estavam mesclando o cristianismo com o judaísmo, o evangelho com a lei. O que tem influenciado a sua vida? Talvez o evangelho meio contaminado? Talvez o evangelho mais alguma coisa? O que o autor está dizendo que deve nos influenciar é somente o evangelho. Homens que pregam o evangelho, que vivem o evangelho. Quem deve influenciar ou ter influência sobre as nossas vidas? Quem deve ter? O escritor aos Hebreus traz 2 características que o verdadeiro líder deve ter. E aqui eu vou destacar 2 características que o autor aos Hebreus vai trazer sobre esse líder que nós devemos seguir, imitá-los. O primeiro está no mesmo verso, é a parte B. Olha o que ele diz: que prega a palavra, ou na versão Ara, que diz assim: os quais vos pregaram a palavra de Deus. É a primeira característica. O verdadeiro líder, irmãos, é aquele que nos anuncia o evangelho. Suas correções são com base nas Escrituras. Nossos líderes devem ser versados. E aqui vai uma crítica para nós que fazemos teologia, para nós que estudamos teologia. Os nossos líderes, ou nós, que às vezes temos um papel de líder em nossos lares, nós não devemos ser versados na patrística, em Santo Agostinho, em Tomás de Aquino, nos pré-reformadores, em Lutero, em Calvino, nos puritanos, no Jonathan Edwards, mas na palavra. Eu não estou dizendo que nós não devemos estudar esses homens, mas o que deve ter primazia na nossa vida é a palavra. São as Escrituras. Porque esses homens no passado, eles se debruçaram aonde? Nas Escrituras. E muitas vezes nós,
que somos reformados, nos apegamos muito à teologia em si, a homens que falaram tantas coisas, não, aos 5 pontos do calvinismo, ao evangelho pregado por Paul Washer, mas é John Piper. Nos pegamos sempre a isso, às teologias. Irmãos, e eu sou o primeiro aqui a me destacar como isso. Eu gosto de ler Agostinho, eu gosto de ler Tomás de Aquino, Jonathan Edwards. Mas o que deve ter primazia são as Escrituras. Porque o requisito aqui é o quê? Que prega Agostinho? Que prega os 5 pontos do calvinismo? Que prega a palavra. Que prega o evangelho. Os 5 pontos do calvinismo vai saltar do evangelho. Sim, vai. Mas nós não devemos ficar pregando teologia no sentido de doutrinas. Sobre predestinação, vou pregar. Não, é a palavra. Isso tudo vai saltar da palavra. As doutrinas saltam do evangelho. Mas o que salva é o evangelho. Então isso vai a primeira exortação para nós. Como devem ser os nossos líderes? Eles devem ser versados nas Escrituras. E isso é tão engraçado, porque hoje eu estava conversando com um rapaz que ele prega às vezes na igreja dele, acho que ele é um auxiliar também. E a gente sempre está falando sobre teologia, e eu fiz uma pergunta para ele hoje. Eu falei assim, me responde uma coisa, a gente sempre fala sobre teologia. Aí eu perguntei, quantos livros tem o Antigo Testamento? Aí ele olhou para minha cara, pensou, ele, uns 23. Eu falei, 23? 23 livros tem o Antigo Testamento? Percebe, irmãos, nós estamos tão pegados à teologia e não sabemos nem usar o nosso livro. Não sabemos nem como ele foi escrito. Eu perguntei, quantos livros tem o total da Bíblia? Ele, não sei. Irmãos, isso é a base da nossa fé. Nós devemos saber isso daqui melhor do que ninguém. Você deve saber mais isso daqui do que os 5 pontos do calvinismo, do que a patrística, do que Tomás de Aquino, do que Agostinho. Nós sabemos de cor a predestinação falada por Agostinho. Ou sobre as tumas, ou sobre as sumas teológicas de Tomás de Aquino. Sabemos tudo sobre os livros de Jonathan Edwards, e quando nós falamos, mas o que a Bíblia diz? Como que a Bíblia foi escrita? E nós, não sei. Aquilo que é base da nossa fé, irmãos, a palavra de Deus que nos instrui. Nós simplesmente descartamos. E uma coisa que eu tenho aprendido é deixar um pouco essas literaturas de lado e me apegar às Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Essas escrituras, esses livros, eles são bons, mas ele não te traz fé, ele não te salva, não te santifica. O que faz isso são as Escrituras. E eu somente vivendo uma apatia espiritual foi que eu percebi que nenhuma dessas literaturas poderia gerar fé no meu coração, senão as Escrituras. Porque o que gera fé, irmãos, o que dá fé é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. São as Escrituras. Pregue a palavra para a sua família. E eu não consigo falar sobre isso e não lembrar de Noé, irmãos. Eu não consigo. Porque era um senhor já avançado em idade, mas que foi influente porque ele pregava o Evangelho, ele vivia o Evangelho. Que nós devemos nos apegar às Escrituras. Se te faltar tempo, larga os livros de lado e pegue as Escrituras. Que nós venhamos amar a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o verso 15. Coloca para mim, por favor, Maurício. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 2, verso 15.
procure apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a Suma Teológica, a palavra. Esse é o requisito do ministro: conhecer a palavra. Segundo requisito, parte C do verso 7. Que viva a palavra também. É o segundo requisito que o autor aos Hebreus coloca. É a parte C aí. Ele diz: e considerando atentamente o fim da sua vida. A palavra aí considerar, que você vai ver, ó, considerando atentamente o fim da sua vida. A palavra considerar aí no grego é meditar, analisar várias vezes, observar cuidadosamente. Esse verbo aí, ele está no imperativo, ou seja, é um mandamento. Pois ele está também no particípio presente, após o verbo principal, que é lembrai-vos. Então, se nós olharmos na gramática, esse verbo aí, ele está no particípio. Ele não está diretamente no imperativo, um mandamento. Mas na gramática grega, como que se procede? Após um verbo que é principal, que é o verbo inicial, é lembrai-vos. Quando esse verbo está após o verbo principal, ele está no imperativo. Ou seja, ele traz uma palavra imperativa, mas ao mesmo tempo trazendo qualificações. E qual é a qualificação daqueles que servem a Deus? Analisar atentamente os nossos líderes. Observar, meditar cuidadosamente. Lembrai-vos, que expressa também uma qualidade. Não se sabe quem são esses líderes que o autor aos Hebreus está dizendo. Porque ele não relata, mas que líderes são esses que o autor está dizendo para que os hebreus pudessem lembrar? O autor aos Hebreus não tem essa preocupação de mostrar quem é. Alguns vão dizer que pode ser que seja Paulo, ou Pedro, ou qualquer outro apóstolo. Alguns acreditam também que sejam líderes que foram martirizados por causa do Evangelho. Porque a observação é como eles viveram a vida deles, como eles morreram. Mas a ordem é para que se observem o final de suas vidas. Essa é a ordem. Observem o final de suas vidas. Há quem diga, irmãos, que a forma que se termina é melhor do que se começa. Você quer olhar se um homem foi um homem relevante à sociedade? Vê como ele morreu. Olhem os grandes homens da Bíblia. E isso talvez o autor aos Hebreus está fazendo eles remeterem ao quê? Aos heróis da fé. Do capítulo 11. Que morreram com a fé em Jesus Cristo. Homens que não tiveram um bom início. Se nós olharmos, homens que talvez não tiveram um bom início. Como Abraão, era um homem pagão. Talvez homens que começaram bem, mas no meio do caminho eles deram uma desequilibrada, como Davi, que pecou, adulterou, mas que terminou a sua vida com a fé em Jesus Cristo. É isso que nós devemos observar. É a esses que nós devemos remeter os nossos pensamentos, observar, e a palavra é atentamente, minuciosamente, a vida desses homens. Então o primeiro ponto é pregar a palavra. O segundo ponto é a forma que esses homens viveram o Evangelho. São as duas qualificações dos líderes. Como eles pregaram o Evangelho e como eles viveram o Evangelho. São as duas qualificações do ministro. Como é que você tem sido como líder no seu lar? Como marido?
Mas eu estou pregando a palavra para meus filhos, mas meus filhos não querem saber de Jesus, porque talvez você não está tendo prática do Evangelho. Talvez a sua vida não tenha influenciado, ou não tenha demonstrado Jesus Cristo, não tenha demonstrado o Evangelho. E seu filho está te observando também. Ele está te observando em tudo. E eu falo com propriedade. A Catarina, ela sempre está olhando o que eu estou falando. Às vezes eu estou brigando com o Max, daqui a pouco ela... Max, cala a boca! Shhh, Max! Tudo ela está observando. Traga isso para a vida espiritual. Talvez a sua família está se definhando porque você não tem tido uma conduta de acordo com o Evangelho. Talvez você tenha sido um péssimo líder no seu lar. E aí depois você, não, mas meus filhos não querem seguir a Cristo. Não, mas minha esposa não quer ter a fé em Jesus Cristo por causa de você. Ah, mas lá no meu serviço eu não tenho tanta relevância, eu não faço diferença, porque talvez você não está vivendo o Evangelho. Você simplesmente está pregando, pregando e pregando, mas a sua vida não está condizendo com a pregação do Evangelho. Se você tiver essas duas qualificações, eu tenho certeza que trará mudança na sua família. Que trará mudança onde você está, no meio em que você vive. Encontramos nesses versos exortação tanto para quem lidera quanto para quem é liderado. Mas vamos se atentar somente aqui ao que lidera. Talvez cada um de nós obtemos algum tipo de liderança. Talvez como marido, como pai, como mãe, como líder eclesiástico. E a pergunta é: como tem sido a nossa conduta? Se morrermos hoje, qual o legado que nós estamos deixando? Se você morrer hoje, como você vai ser lembrado? Será que as pessoas que vivem ou viveram, ou que vivem ao nosso redor, veem em nós o Evangelho? Será que eles vão lembrar, poxa, meu pai realmente viveu o Evangelho? Será que as pessoas do nosso trabalho, se nós morrermos, falam assim, aquele realmente era um servo de Deus? Ele faz falta. Ele faz diferença aqui. Será que nós estamos vivendo realmente o Evangelho? Será que a demonstração das nossas vidas é de alguém ou é alguém que ama a Deus? Será que se você morrer hoje, o seu filho vai lembrar de alguém que amou a Deus profundamente? E eu lembro isso da minha infância. De acordar todas as vezes ver minha mãe orando. Pessoa por pessoa. Deus salva o Felipe. Deus salva, Deus salva. Essa é a minha lembrança hoje. Se ela morrer, essa é a minha lembrança. Qual a lembrança que nós vamos deixar? Qual a herança, como o salmista diz? Qual a herança que nós vamos deixar? Será que de alguém que amou realmente a Deus? Irmãos, até a sua conduta. Na hora que o seu filho necessitar, pode trazer a memória dele. E ele vir, não, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha minha mãe, olha como ela vive, eu não posso viver dessa forma. Olha a conduta da minha mãe, olha a conduta dos meus pais quanto ao Evangelho. Olha a minha conduta. Porque eu lembro, quando eu me afastei da igreja, e a primeira coisa que vinha na minha mente era as palavras da minha mãe em dizer, Felipe, você precisa voltar para a igreja. Felipe, você precisa se converter, você precisa buscar a Deus. O caminho que você está indo vai para o inferno, você vai para o inferno. Ela era bem literal. Ela era direta. E aquilo marcou a minha mente. E todas as vezes que eu estava exposto a alguma coisa, eu lembrava daquelas palavras. Eu lembrava da conduta. Por mais de toda a teologia que a gente às vezes debate. Mas a conduta, ela fala, irmãos. O fruto, ele fala. Qual é o fruto que você está deixando? Qual é o legado que você está deixando? Será que é um legado digno de ser lembrado? Como aqui aos Hebreus? Porque o autor aos Hebreus está falando, lembre-se dos seus líderes. Aqueles que pregaram a palavra.
Talvez a nossa conduta não esteja de alguém que é digno de ser lembrado. Ou ser lembrado de forma pejorativa. Não, não siga aquele caminho lá. Porque olha como ele viveu. Como Esaú. Como alguém que viveu totalmente contrário à fé em Deus. E foi lembrado por isso. Ou você quer ser lembrado como Jacó? Que começou às vezes mal, mas creu em Jesus Cristo. E esse legado foi passado para a sua família. Verso 7d, agora é a nossa aplicação para aqueles que são liderados. A parte D aí, imitai a fé que tiveram. A palavra imitar aí é mimeomai. Significa comportar-se da mesma maneira. O autor apresentou 2 passos para no final imitar. Então ele apresentou como que você deve conduzir, como que você deve olhar a conduta de um líder e só assim começar a seguir e a imitá-lo. Primeiro é se ele prega o evangelho. Segundo é se ele vive o evangelho. São os 2 passos. Constatando isso, agora vocês têm que imitá-los. Primeiro, lembrar, trazer à memória. Segundo, observar, analisar minuciosamente. Esse é o trabalho do liderado. É lembrar dos líderes. Segundo, observar a conduta dos líderes. E agora ele impele os seus leitores a imitá-los. O verbo está no imperativo, é mais um mandamento. Primeiro mandamento, lembrai-vos. Está no verbo, está imperativo. Lembrai-vos dos vossos líderes. Segundo imperativo, que prega a palavra. Analisar se ele prega a palavra. Se ele vive a palavra. É o segundo mandamento. E terceiro, imite. Mas a voz aí está na média. O que isso quer dizer? Ou seja, o sujeito realiza uma ação com interesse. Ou seja, o seu observar ao líder, analisar o seu líder minuciosamente, não é para trazer somente crítica. Não. Porque esse verbo aí, ele tem uma finalidade de trazer você a imitá-lo. Por isso na voz média. Você realiza uma ação, ou seja, você vai observar, você vai trazer à memória, você vai lembrar dele, você vai analisar a vida dele minuciosamente, com qual objetivo? De imitá-lo. É de imitá-lo, não é só para, vou trazer crítica, vou analisar como ele prega, como ele vive, somente para trazer crítica. Não, não é isso. Não é isso que o autor está dizendo. É para você analisar se ele prega e se ele vive o evangelho. E se ele faz isso, imite-o. Muito provavelmente os hebreus estavam sendo influenciados por líderes ou pessoas contrárias ao cristianismo, diferente daquilo que eles receberam e aprenderam. A exortação era para que eles observassem a vida daqueles que anunciaram o evangelho a eles e comparassem com as quais deles que estavam tendo uma influência sobre eles, a ponto deles quererem voltar atrás e deixar o cristianismo. Então, qual o motivo? Qual o propósito do autor aos hebreus falar para eles observarem os líderes? Porque a conduta dos hebreus aqui era estar dando ouvido a líderes que estavam disseminando o evangelho. Ou melhor, disseminando práticas contrárias ao evangelho. E eles estavam sendo o quê? Influenciados por esses líderes. Só que a exortação aos hebreus é o quê? Analise os líderes que pregaram o evangelho para vocês. Vejam se realmente eles viveram o evangelho. Agora vocês precisam praticá-los. Esquece esses líderes que estão pregando coisas contrárias ao evangelho. Parem de ser influenciados por essas pessoas. Seja influenciado por pessoas que vivam o evangelho. A exortação era para que eles observassem a vida daqueles que anunciaram o evangelho a eles. E aqui vai a exortação. Quem estamos imitando? Quem são as pessoas que têm influência sobre nós? Hoje se fala muito sobre influencer. Mas a exortação é: imitem
Aqueles que viveram e procuraram viver o Evangelho. Não é o pastor do YouTube. Não é esse. Ou não são esses. Mas esses que pregaram o Evangelho a você. Que anunciaram as boas novas a você. É esse que você deve imitar. É esse que você deve procurar a viver como ou de igual forma a ele. Talvez os pastores de internet tenham tido mais influência sobre as nossas vidas do que os líderes locais. E nós somos tendenciosos a fazer isso, irmãos. Nós sempre vamos fazer comparações. Ah, mas aquele cara da internet, ele é assim, ele pensa igual eu. Ah, ele tem o curso lá em Harvard, ele estudou lá nos puritanos, ele estudou com Joel Bick. Sempre fazemos essas comparações. Eu não estou dizendo para não ouvirmos esses homens, não é isso. Mas as pessoas em que nós devemos imitar são aqueles que pregaram o Evangelho para nós. Aqueles que arduamente, semana após semana, se dispõem a pregar o Evangelho, se desgasta a pregar o Evangelho a você, para que você viva de forma condizente com o Evangelho. São essas pessoas, com essas pessoas que nós devemos estar juntos, nos parecermos, imitá-los. Aqueles que labutam para pregar a palavra. É a esses que nós devemos imitar. A outra pergunta é: como tem sido a nossa vida? Nossa conduta? Será que ela é digna de ser imitada? E aqui vale ressaltar também. A palavra orem, as pessoas usam um certo jargão assim: olhem para Deus, mas não olhem para os homens. Olha, não olhe para a minha vida porque eu sou falho, olhe para Deus. O texto está desmistificando isso. Porque você deve olhar para o seu líder e você deve imitá-lo. Isso é uma exortação para os dois lados. Ao pastor, ao líder que tem que viver de maneira condizente ao Evangelho. E o liderado que tem que observar a conduta e imitá-lo. Então essa ideia, não, mas eu sou pecador, olhe para Jesus, não olhe para mim, eu sou homem, isso é mentira. Não tem embasamento bíblico. O que se tem embasamento bíblico é: olhe para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Olhe para mim, viva como eu tenho procurado viver, porque eu tenho procurado viver como Cristo, como o Evangelho, como as Escrituras prescrevem. Essa é a verdade bíblica. Isso não te traz temor? Porque você tem que ser exemplo para o seu filho. E você vai prestar conta se o seu filho não ser salvo. Ah, mas isso é uma coisa soberana, sim. Ah, é predestinado, sim. Mas não esqueça que nós temos a nossa responsabilidade. Talvez o seu filho não está vindo à igreja. Talvez a sua família não está vindo à igreja por causa da sua conduta. Por causa da minha conduta. Nós precisamos de modelos, irmãos. A psicologia vai dizer isso. Como que nós somos formados? O caráter de uma criança é observando. Como que ele fala. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sempre ficava observando as pessoas mais velhas. Olha o jeito que ele fala, o jeito que ele se porta, como ele anda. Olha a roupa que ele veste, aquilo ia moldando a minha vida. Assim também nós, na vida espiritual. É olhando para as pessoas que têm realmente vivido o Evangelho. Olha, aquele homem é um homem de oração. Aquele é um homem que busca viver a palavra. Então eu preciso imitá-lo. E Paulo é o grande exemplo disso. Olha o que ele diz na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 17. Que é a mesma palavra que é usada aqui em imitar ou... Cadê a palavra? É a mesma palavra que imitar usada aqui pelo autor aos Hebreus. O apóstolo Paulo, ele usa a mesma palavra. Filipenses, capítulo 3, verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Observem, os que vivem
de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Observem. É a mesma raiz de imitar. Não é simplesmente observar, olhar. Não. É com a conclusão de se chegar a imitar. Mais um texto. Também Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. É só um trechinho aí do verso 1. Primeira carta aos Coríntios, 11, 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Como você tem sido? Será que você tem o mesmo ímpeto de fazer isso? Me imite, pois eu estou imitando a Cristo. Marido, me imite porque eu estou imitando a Cristo. Esposa, me imite porque eu estou imitando a Cristo. Filho, me imite porque eu estou imitando a Cristo. Eu não estou falando na sua plenitude, irmão, na perfeição não é isso, mas você tem buscado a viver de acordo com o Evangelho. Nós precisamos de exemplos. Então para com essa ideia de que não, eu sou pecador, eu sou falho, as pessoas têm que olhar somente para Deus, não olhar para mim, isso não tem embasamento bíblico. O embasamento bíblico é se me imite porque eu estou imitando a Cristo. E qual a diferença de Paulo para nós? O autor aos Hebreus vai dizer: nenhuma. Pois eles creram no mesmo Cristo. Receberam o mesmo Evangelho. E por que não estamos assim? Ah, não, mas era o apóstolo Paulo, mas ele vai se incluir. Eu sou o mais miserável, o mais pecador dentre os homens. E parece que quanto mais Paulo conhecia a Cristo, mais ele via a sua pecaminosidade. Porque se você observar nas primeiras cartas, como que ele se apresenta? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Já no meio da sua caminhada, como que ele se destaca? Servo de Jesus Cristo. E no final, o principal dos pecadores. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nós vemos como nós somos pecadores. Mas nem por isso ele deixa de dizer, me imite. Então pare de desculpa. Ah, mas eu sou pecador. É isso mesmo. Há quem diga que o evangelho é um mendigo encontrando pão e olhando e indo atrás de outro mendigo e dizendo, lá tem pão. Você não vai deixar de ser mendigo, você vai continuar como mendigo. Mas a diferença é que você vai anunciar, vamos lá comigo que lá tem pão também para você. Você não vai deixar de ser pecador, pelo contrário. Você vai continuar sendo pecador. Mas a diferença é que nós estamos justificados em Cristo. Há um Salvador que nos torna apto para Deus. Essa é a diferença. Que nós possamos sair dessa noite com esse pensamento. Olha, eu preciso ser exemplo para a minha família. Até mesmo de alguém pecador. Ó, minha filha, eu erro nessa parte. Eu peco aqui, mas a minha conduta é de buscar sempre em Cristo a melhoria, o aperfeiçoamento da minha fé. É orando, lendo a palavra, pregando o evangelho. É assim que eu vou sendo aperfeiçoado. A minha fé vai sendo aperfeiçoada. Siga o meu exemplo. Se você constatou o pecado em você, corra para Jesus Cristo, como eu tenho feito. O nosso dever é apontar, Cristo. Olha, eu fui aceito como pecador também, mas olhe para Cristo. Ele me torna apto a ser salvo. Ele me torna propício a ser salvo. Essa é a nossa conduta. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A nossa vida deve ser digna de ser imitada. Seja como pai, como mãe, como marido, como líder. Deve ser digna de ser imitada. Verso 8 e último. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. E você olha esse verso e fala, acho que esse autor dos Hebreus, ele está bem doidão, né? Do nada, ele para um raciocínio e fala, Jesus Cristo, ontem, hoje e será eternamente. O que tem a ver com o que ele está falando? Eu acho que é como Paulo lá no meio dos livros, muitas letras estão fazendo você delirar. Parece, tá loucão. O que está acontecendo com o autor dos Hebreus?
O verso 8 parece desconexo. Entretanto, o autor coloca exatamente entre a descrição do verso 7 de bons líderes, como nós vimos, que prega e que vive o evangelho, no verso 7, e os que disseminam doutrinas estranhas, que está no verso 9. O autor quer que os hebreus observe que Cristo é o padrão. Percebam que ele coloca exatamente no meio, entre os líderes bons, e que nós acabamos de expor, que prega e que vive o evangelho, e no verso 9, aqueles que estão disseminando falsas doutrinas. E ele encaixa exatamente no meio. Para quê? Esse é o padrão. Cristo é o padrão. E objetivamente ele usa o nome Jesus Cristo, ocorrido 3 vezes apenas nessa carta, no capítulo 10, verso 10, no capítulo 13, verso 8 e no verso 21. 3 vezes ele usa esses 2 nomes juntos, Jesus Cristo. O nome Jesus se refere à obra terrena e redentora de Jesus. Cristo, por sua vez, relata a divindade do Filho. Por isso ele usa essas duas juntos, para destacar a obra de Cristo na cruz, o sacrifício dele e o Cristo sendo Filho de Deus, sendo Deus encarnado, sendo Deus homem. Por isso ele usa esses 2 nomes juntos. O problema é que os leitores tiraram seus olhos de Jesus Cristo. Parece que o que ele está dizendo é o quê? Olha, observe esses líderes, observe esse outro líder aqui. Olhe para Cristo, ele é o seu padrão. Deixa eu tentar exemplificar para você. Lá na empresa a gente trabalha a gente fabrica peças, ou usina peças para carro, peças para trator. E qual a primeira ação que um preparador de máquina ele vai fazer? Ele vai preparar a máquina para usinar, para preparar, para fazer a peça. E a primeira peça ela deve ser o padrão, ou seja, todas as cotas, as medidas devem estar dentro do especificado. Essa peça ele leva para o setor de qualidade, a qualidade vai olhar tudo minuciosamente, constatando, não, essa peça aqui está perfeita, essa peça é usada como padrão. Aí o operador vai dar início à produção. E toda vez que ele tiver dúvida, o que ele faz? Olha para o padrão. Ah, mas essa rosca aqui está meio esquisita. Eu vou olhar o padrão. Ali está o padrão. Opa, esse acabamento está meio áspero. Deixa eu olhar o padrão. É isso que o autor aqui está fazendo. Olha os líderes que você está tendo. Condiz com Jesus Cristo? Condiz com a conduta de Jesus Cristo? Porque o que estava acontecendo, lembrando, é que os hebreus estavam deixando o caminho do evangelho para viver um caminho distorcido por esses líderes. Então o que ele está dizendo? O padrão é Jesus Cristo. Olhe para ele. Vê se condiz o que ele disse. Vê se condiz com o evangelho. Surgiu dúvida? Olha o padrão. É assim as nossas vidas. A nossa vida é olhar para o nosso líder. O nosso líder tem seguido Jesus Cristo, o padrão? Então eu vou imitá-lo. E é assim que nós fazemos. Quando se tira os olhos de Cristo, irmãos, perde-se o padrão. Qualquer coisa que nos apresentam, seguimos e imitamos. Sabe por que as igrejas estão fazendo o que quer por aí? Os crentes que se dizem crentes fazem o que quer? Porque tirou os olhos de Jesus Cristo. Tirou o olho do padrão. Então o que apresentar, irmãos, está sendo aceito, porque não tem um padrão. E o padrão está onde? Na palavra. Por isso que deve ser o quê? Pregando a palavra, vivendo a palavra. Como que você vai saber se alguém é padrão, se você não conhece nem o que ele deixou? E a parte final ele diz: ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. O autor aqui destaca a imutabilidade de Cristo. Embora os homens nasçam e morram, vêm e passam, Jesus Cristo é para sempre. Ele não muda. Seu evangelho não muda. E qualquer coisa ou qualquer ensino que seja contrário ao que ele deixou é falso
ou como o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, anátema, maldito. Assim como ele não muda, sua obra também não muda. A forma de sermos salvos também não muda. É somente pela graça, mediante a fé. É só por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Vocês estão querendo adaptar o Evangelho, mas olhe para o padrão. Não existe, e aí ele vai destacar, ele é ontem, ele é hoje, ele é eternamente, ou seja, ele é imutável. Não tem como adaptarmos o Evangelho, não tem como acrescentarmos, vamos colocar um pouco de circuncisão, vamos guardar o sábado, vamos fazer certos rituais, guardar as festas. Não! O padrão é creia em Jesus Cristo e seja salvo. Esse é o padrão. A salvação é pela graça mediante a fé. A fé é gerada por meio da pregação do Evangelho. Esse é o padrão, irmãos. Fugindo disso é anátema. É exatamente o que está acontecendo aqui. Eles tiraram os olhos de Jesus Cristo. Por isso eles estavam aceitando qualquer doutrina. Que nós possamos ter os nossos olhos fitos em Cristo. Se apegue a Cristo. Olhe para Cristo como padrão. Surgiu dúvida? Olhe para o padrão. Cristo é o padrão para as nossas vidas. E semana que vem nós vamos ver como era a conduta desses líderes que estavam disseminando falsas doutrinas. Mas que nós possamos entender que o nosso dever é olhar os nossos líderes, ver a conduta deles, se eles pregam e vivem o Evangelho. Se constatamos isso, imitemos a Ele. Surgiu dúvida? Olhe para Cristo. Olhe para as Escrituras. Ela é o nosso padrão. Que nós possamos nos apegar mais ao Evangelho, mais às Escrituras, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, irmãos. Para que não sejamos como os hebreus, sendo levados por qualquer coisa, mas que estejamos firmes no Evangelho, fitos nossos olhos em Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe. Quero fazer uma oração para encerrar.